Inclusive, poderíamos analisar alguns nomes para possíveis centroavantes pro Palmeiras, por exemplo, né? Verratti. Ó, você mesmo! Você que comentou aqui no canal, Verratti é cone, manda embora, não presta, não serve. Ó, tem gente que tá de olho aí. Não é assim não, família vascaína. A gente vai debater aqui nesse vídeo sobre o Pirata, porque olha, eu vi em vários canais, no YouTube, na televisão, esse debate. O Verratti não encaixa nesse modelo de jogo, né, que o Carille tá iniciando aí no Vasco. Mas o Pirata deixou dele contra o Madureira. A gente vai resenhar sobre isso, tá bacana? Leandrinho quer partir para a Arábia Saudita. Me parece que é um dinheiro para mudar a vida do nosso lateral, mas o Vasco recusou essa proposta. Vamos debater aqui também o provável time do Vasco, que vai encarar a Portuguesa amanhã. E nesse sentido, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre dois jogos. Eu tive a oportunidade de acompanhar agora Cruzeiro empatando com o Betim e o Santos perdendo, né? Caraca, até esqueci aqui, Pouso Alegre, se eu não me engano. Não, Veloclube com 2 gols de Daniel Amorim, você lembra? Eu acho que é interessante a gente citar aqui o Santos, que é um adversário nosso no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, né, que Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Então, a resenha tá show de bola, família vascaína. Chega aí! Só quero te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação sobre Adson e Estrela. Tá aí. Os atletas Adson e Estrela foram submetidos a procedimentos cirúrgicos quinta e sexta-feira, respectivamente, mantendo o cronograma de ambos. Adson já retornou para treinamento/tratamento e Estrela retorna neste domingo, dia 26. Tá aí, família. A gente já comentou bastante, né, sobre essa situação aqui do Adson, do Estrela. Estrela, entendo que é um jogador importante, né, mas como a gente conta ali com o Payet, com o Coutinho, é um jogador que ainda dá para segurar. Agora o Adson, na minha modesta opinião, não sei na de vocês, o Adson contra o Madureira seria titular ali no lugar do Alex Teixeira, né? Diferente de alguns comentaristas, por exemplo, eu estava assistindo a Rádio Transamérica, né, e estava criticando, o De Aranha também, né, criticou bastante o Alex Teixeira. Eu acho que dá pra gente segurar um pouco, né, início de temporada, primeira partida. Eu não vejo o Alex Teixeira como titular, mas entendo que é um jogador que pode ajudar na temporada. Mas não dá pra gente, né, não pontuar que o Adson seria titular desse time aí, seria um jogador importante, tem mais velocidade, tem uma boa dinâmica, um drible, né, para associar ali, né, com o Tietê, com o Paulinho, com o Verratti, né, é o que a gente vai falar aqui, né, ele tem mais dificuldade, mas eu acho que o Adson seria titular até pela condição física, né, ser mais novo, mais rápido que o Alex Teixeira, e o Vasco precisa de um jogador com esse perfil ali na frente, mesmo nesse modelo de jogo aí, né, com 4-4-2, na minha visão. Então tá fazendo falta já o menino Adson. Seguindo aqui a nossa resenha, eu queria destacar essa informação aqui do Adílio Avelar sobre 3 jogadores da base do Vasco. Tá aqui, ó. Vasco tenta negociar o empréstimo de 3 crias da base, informa Adílio Avelar. São eles, Lucas Eduardo, Riquelme e JP. A ideia, né, é conseguir emprestar esses jogadores para times de Série A. Algum time que permaneceu, brigou para não cair, permaneceu, ou algum time que subiu. E eu, sinceramente, acho difícil. Acho bem difícil isso acontecer. Em relação ao JP, de repente, né, pode acontecer, porque eu acho que os clubes, eles têm uma amostra do JP, porque jogou ali alguns jogos na Série A do ano passado. Ah, não foi aquela coisa, mas mostrou em um determinado momento qualidade, recurso. Agora o Lucas Eduardo é um jogador da base, né? Teve chance agora no Carioca. E o Riquelme ele tá tentando, né, se reencontrar na carreira. Saiu do Vasco depois de uma grave lesão, foi lá pro Sport, não conseguiu jogar, volta pro Vasco, pede para jogar como um atacante, e eu acho que é uma boa ideia. Então um time da Série A, mesmo, poxa, Mirassol, qualquer outro time aí que subiu, apostar no Riquelme, nessa nova função, não sei, sinceramente, não vejo. Eu acho que o Vasco vai ter muita dificuldade para emprestar esses jogadores aqui para algum time de Série A.
Concordam? Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre Paulinho. É isso mesmo, né? Porque o Vasco deve, né, o time que está tentando comprar o Leandrinho, e a gente tem essa informação aqui do GE. Tá aí, ó. Vasco busca adquirir uma porcentagem maior dos direitos econômicos de Paulinho, em conversa com o Al-Shabaab. As conversas ocorrem em paralelo com o interesse dos sauditas em contratar o lateral Leandrinho por empréstimo. Além disso, o Vasco almeja renovar o contrato de Paulinho, que se encerra no fim deste ano. Corre! Corre! Olha, o que eu falei no ouvido de vocês não tá no gibi, né? Eu sempre que eu falava aqui do Paulinho, Thiagão pontuava, é o primeiro grande reforço do Vasco para a temporada 2025. Inclusive, né, a gente debateu aqui no nosso vídeo de pós-jogo o craque da partida, porque o De Aranha achou o Jair, me parece que o Ricardo Rocha também na transmissão da Record, e eu votei no Paulinho, né? Eu achei o Paulinho craque do Vasco, e aí pontuei aqui, né, o meu argumento foi que assim, cara, o Jair joga muita bola, então o Jair na dele ali, claro, na saída de bola, né, sabe girar, achar os espaços, tem muita qualidade no passe, então jogou muito também, muito, mas cara, o Paulinho voltando agora com aquela dinâmica, tanto que ex-jogadores, eu vi o Ramon falando sobre isso, foi campeão da Copa do Brasil, com a camisa do Vasco, falou, cara, eu fiquei impressionado com o Paulinho, naquele calor, correndo daquele jeito, então um cara que deu uma dinâmica, um cara que ajudou defensivamente, um cara que fez um gol, na minha visão, foi o melhor em campo aí com a camisa do Vasco diante do Madureira. Então o Vasco tem que correr contra o tempo para renovar aqui o contrato do Paulinho, porque é um jogador que vai ser muito, mas muito importante nessa temporada. Como eu queria, né? Parece que as coisas não encaixam pra gente, né? Deus que me livre. A gente chega numa semifinal de Copa do Brasil, sem todas as peças, né, que a gente poderia ali, Adson machucou, David, Jair, esse aqui que seria o principal, na minha opinião, grande Paulinho, Paulo. Família, seguindo aqui, pra gente resenhar sobre essa situação do Leandrinho, né, hoje no vídeo de mais cedo eu comentei com vocês, porque eu tava pensando justamente, né, o que a informação aqui do Pedrosa vai colocar. Poxa, não é nada de, pelo que eu li aqui mais cedo, não tinha opção de compra. Falei, pô, emprestar o jogador, acho que é $500 mil, e ainda abrir mão da dívida do Paulinho Paula, Leandrinho retornando ali próximo do início do Campeonato Brasileiro. Ô, que rolo show! Aonde eu assino? Mas não, né, tem essa questão da opção de compra, porque o time saudita, né, quer contar com o jogador. Mas tá aí, ó. O Vasco não aceitou a cláusula de obrigação de compra de $3,5 milhões, e nem mesmo uma opção em contrato. O Vasco deu ok para Leandrinho se transferir para o Al-Shabaab da Arábia Saudita, mas o clube só aceitou o negócio nos seguintes moldes: pagamento de $500 mil pelo empréstimo do lateral esquerdo até o fim da temporada árabe e perdão da dívida de $1 milhão por Paulinho. Então, em caso do clube árabe querer comprar o atleta, ao fim do empréstimo, terão que chegar em um novo acordo. E aí a gente tem aqui, essa informação me parece que é do Matheus Gilbert, dizendo o seguinte, ó: a grana oferecida ao jogador é muito alta e vai mudar a vida do cria da base do Vasco. O clube tentou até convencer o mesmo a ficar, mas sem isso. Então, segundo aqui essa informação, me parece que o Leandrinho quer jogar no futebol saudita no Al-Shabaab. Aí o Paulinho pode dar um bizu, né, ali pra ele. E, poxa, cara, é complicado, né? O jogador ele tem que pensar nisso tudo. Né? Hoje em dia, é muito que a gente fala do PEC também, né, que escolheu o mercado ali dos Estados Unidos. Né? O futebol saudita, com certeza, né, o profissional que escolhe é pelo papel, jogar lá, quero dizer, é pelo papel colorido. Então, assim, cara, eu não vou julgar, não. Né? A gente não sabe aonde o Leandrinho pode chegar, alcançar. E aí você, com uma idade novo, já dá um bom passo para, né, ficar bem resolvida a sua vida financeira. Hein? Fala comigo. Pô, não dá para criticar, né, o atleta. Então vamos aguardar como é que vai ficar essa situação. Espero que o Vasco consiga aí um bom valor, né? Também resolver essa situação do Paulinho, que é importante, né? Tá ali no mesmo bolo. E caso o Leandrinho, né, vá para o Al-Shabaab, o Vasco vai ficar aqui com o Piton, com o Vitor Luiz, e torcer para o Cria, né, seguir a sua carreira aí da melhor forma
possível. Família, agora eu queria trazer aqui essa resenha sobre o Verratti. Quero saber muito a sua opinião. Essa galera do lance, né, falando sobre o Verratti ali no Palmeiras, seria um excelente jogador, um bom reforço para o Palmeiras, e também a galera lá da Transamérica aqui do Rio de Janeiro falando que esse modelo de jogo não favorece Verratti. Se liga só. Inclusive, poderíamos analisar alguns nomes para possíveis centroavantes pro Palmeiras, por exemplo, né? Verratti. Não sei, mano. Não, eu acho que no Palmeiras ele também iria deitar e rolar, mano. O camisa 9 ou 99 que o Palmeiras precisa, porque o Felipe Anderson não faz a função de colocar a bola na rede. O Flaco Lopes não faz a função de colocar a bola na rede. O Palmeiras hoje basicamente depende do Richard Rios, que não é atacante, do Estevão, e agora o Thales fez gol agora contra o Santos. E a partida dele contra o Noroeste também foi ótima. Então, também tá recorrendo à base. 2 jogadores de base do Palmeiras. Você acha que é uma partida pro torcedor vascaíno dar uma respirada? Ainda não, tá muito cedo. Jogadores ainda em marcha lenta. Não tô falando em relação ao Campeonato Carioca não, tá? Tô falando em vislumbrar o futuro aí no Campeonato Taticamente Brasileiro. falando, eu gostei. Eu só acho que, como eu disse lá no começo do programa, esse esquema tático usado pelo Carille, ele atrapalha um pouquinho o jogo do Verratti. Mas você também ficar jogando todo o jogo em cruzamento pra área o tempo inteiro, bola no piton pra ele cruzar pro Verratti fazer de cabeça. É o óbvio do óbvio. É o óbvio do óbvio. Tem que acontecer, como aconteceu no gol do Verratti ontem. Uma alternativa num contra-ataque. O Puma cruzou muito bem, o Verratti fez o gol de cabeça, a especialidade dele. Mas o teu jogo não pode ser só baseado nisso, você precisa de repertório. E o cara, ele tá tentando trazer um repertório pro Vasco, ao contrário do que o Mutizinho, da questão de ser retranqueiro e tal, um repertório baseado em posse de bola. Qual é o ponto forte do elenco do Vasco hoje? É o meio-campo. É o único setor que o Vasco tem vários jogadores. E jogadores com a mesma qualidade, com qualidade similar. Sai o Coutinho, entra o Payet. Aí você tem Jair, Paulinho, Tietê, Hugo Moura. Você tem muitos volantes. Aí tem a galera que é um pouquinho pior, mas pra composição de elenco. Matheus Cocão, o Sforza. O Cocão até entrou no jogo ontem. Então você tem muitos jogadores para aquele setor. Você precisa montar um time baseado no setor em que você é mais forte. O Paiva, por exemplo, foi embora porque não entendeu isso. Jogava o tempo todo no 4-3-3. O 4-3-3 ficou manjado, o Vasco parou de vencer partidas. Aí ele sai, o Felipe entra no lugar dele, bota o 4-4-2 e o Vasco melhora muito. E por isso o Carille já entra pensando nesse time montado para jogar com a posse de bola no meio campo. E ele fala... É isso. Família, opinião, cada um tem a sua e tá tudo certo, né? Eu acho que na questão do Verratti hoje envolve muita coisa, né? Principalmente também a questão aí dessa confusão, salário, 1 milhão e renovar e tudo mais. Mas ele, né, desabafou após a partida, falou que isso é mentira. É como eu pontuei aqui, da minha parte, como torcedor, não fiquei chateado com o Verratti. Ele é profissional, cabe ao Vasco, né, falar ali com o empresário, com o jogador. Calma, não é pra isso tudo. Vai ficar? Tá motivado? Dá pra chegar até aqui? Tudo certo? Beleza? Fechou? Verratti é um jogador muito, mas muito importante para o nosso Vascão. Claro que na minha cabeça, vou ser bem sincero pra vocês, sempre fica, né? Eu fico pensando assim, eu falei, poxa, juro por Deus, eu fico pensando, pô, será que um atacante de mais recurso, de mais qualidade, poxa, esse ataque não poderia ficar melhor, né? Porque esse atacante poderia ter mais qualidade para associar os passes. Beleza, que ele não tenha um número de gols do Verratti, mas ele vai criar mais oportunidades para outros companheiros. Eu fico pensando nisso. Mas, gente, o Verratti, família, o Verratti faz muito gol, cara. Muito gol. Então a gente tem que dar um voto de confiança para ele. E ainda mais assim, pegando o trabalho do Carille, e até comentei isso com vocês aqui recentemente, né? Que uma jornalista, torcedora do Corinthians, comentou que o Carille conseguiu também, junto com o Jô, em 2017, criar alternativas, e o Jô foi muito bem naquela temporada. Então a gente não pode pegar a primeira partida do Verratti e falar que é isso, é aquilo, não dá. Eu entendo que ele vai ter dificuldade nesse modelo de jogo. Se o Carille conseguir levar os laterais no fundo, né, algumas vezes, e PH e Piton acertarem os cruzamentos, de boa, o Verratti vai participar. Agora, nesse jogo de toque de bola, esquece. Porque assim, se você não acha que o Verratti é fraquíssimo com a bola nos pés, você tá assistindo o jogo assim, ó. Então a gente precisa ser sincero. Mas ele é muito bom em guardar. Ele faz os gols. Ano passado, cara, 23 gols. Com toda aquela dificuldade, sabe? Então o Verratti, artilheiro da Copa do Brasil. Ele é muito importante. Então assim, eu posso colocar um ponto também, que eu lembro... Olha como é que eu tô bom... Minha cabeça tá boa. Eu lembro que naquela pré-temporada do Vasco no ano passado, acho que a Cazé TV, né, tava transmitindo,
e acho que o Juninho comenta, Juninho Pernambucano, ele comenta sobre o Verratti, que estava meio pesadão ali, ele fala, né, que o Vasco ainda, né, na pré-temporada, e ele fala que pro Verratti é mais difícil, porque é um jogador já com uma certa idade, grandão, pesado, então até entrar no ritmo, né, vai levar um tempo. Eu acho isso também. Acho que o Verratti ele tem que ser titular do time, né? Incontestável, mas, claro, ajustando. Isso só foi um jogo. Poxa, Thiago, mas você pediu a saída do Verratti no jogo contra o Madureira. Sim, porque entendo que o Campeonato Carioca é justamente para isso, para testar, sabe? Então poderia ser uma possibilidade ali, já que o Vasco não estava conseguindo levar a bola no Verratti. O Verratti não estava pegando a bola. Na minha visão, era o pior em campo. Tava jogando, não tava marcando, não tava fazendo nada. Então a gente colocou na conta do Teixeira. Eu falei, não, o Verratti não pega na bola. Mas chegou duas, né? Acho que a do Coutinho, que ele, né, sem qualidade, não consegue ali, perde o controle. E a do Pumita. A do Pumita, ele guardou. Então, assim, o Verratti, na minha visão, muito importante para o nosso Vascão, mas eu quero saber a sua opinião sobre essa resenha. A gente segue aqui na reta final do nosso vídeo para falar um pouco sobre a partida de amanhã, pontuando aqui, ó, que o Maurício Lemos não foi relacionado para essa partida, ainda está aprimorando, né, a parte física. E eu acho legal, tá? Porque eu quero ver uma sequência do João Vitor com o Oliveira, né? Lucas Oliveira. Eu quero ver uma sequência aí. Até vou torcer para que o Carille possa manter essa defesa até o primeiro clássico, né? Jogar contra o Flamengo, contra o Fluminense, Botafogo, para testar de fato essa defesa do Vasco, porque eu entendo que nesse modelo de jogo você tem que ter dois zagueiros com uma certa velocidade, que é o caso do João Vitor e também do Lucas Oliveira. Então a gente não vai ver o Maurício Lemos amanhã contra a Portuguesa. Família, eu queria pontuar aqui rapidamente essas duas partidas que eu acabei acompanhando agora. Cruzeiro contra Betim e também, né, falei o nome Pouso Alegre, nada a ver, Velo Clube contra o Santos, né, e assim, eu fui até um cara, entendo, né, a galera que me criticou, mas é muito chato, né, eu fui até um cara que cobrou ali a atuação do Vasco contra o Madureira, e assim, mas quando eu vejo, cara, alguns times jogando, eu acho que é normal, né, no caso do Cruzeiro não, né, pegou um time limitadíssimo no Mineiro, mas que futebolzinho horroroso, e aí eu te pergunto, você acha o Cruzeiro melhor que o Vasco? Tenho certeza que a maioria vai falar assim, mas olha... pavoroso, sem nada, absolutamente nada, nada. Eu não sei se é uma questão com o Diniz, né, o Diniz sendo mandado embora, o time vai melhorar, tava todo mundo lá, Dudu, o horroroso do Gabriel, entrou Bolazinha se embolando com a bola, nossa, pavoroso a partida do Cruzeiro hoje, contra o Betim, e o Santos, né, do nosso querido amigo Jorge Igor, que fica pegando no pé do Carille, perdeu mais uma, né, não mudou, Jorge Igor, Carille saiu, você já viu uma diferença gritante, eu tô vendo, outra pancada aí que o Santos levou, perdendo aqui com 2 gols do Daniel Amorim, que passou pelo Vasco na Série B. Então eu acho que a gente tem que ter esse entendimento. Claro, eu posso citar aqui um outro time, né, que a gente sabe que tem um nível muito acima. Eu estava acompanhando um pouquinho do segundo tempo, depois eu passei pro Cruzeiro, do Flamengo contra o Volta Redonda. Aí, massacre o tempo inteiro, Família, e aí, só para debater aqui rapidamente, né, o provável Vasco, o Carille deve repetir, Jardim, PH, João Vitor e Oliveira, Piton fechando a linha de 4, Jair, Paulinho e Tietê, Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. É isso, né? Também não faria nenhuma mudança, a não ser, né, se fosse uma questão física. Então, vamos torcer para que o Vasco possa fazer uma grande partida, ganhar da Portuguesa, entrar ali no G4. Eu acho que o Vasco entra no G4, né, porque a gente precisa, né, jogar essa semifinal, chegar na final, o time precisa encorpar, pegar uma casca, e esse tipo de jogo, né, clássico, decisão, vai ser importante nesse sentido, principalmente se a gente ganhar, né, tirar essa baca nossa. É isso? Junto? Até amanhã? Fui. Como você vai?